Olá galera, tudo beleza? Professor aqui na área novamente e hoje ainda com o conteúdo do nosso primeiro bimestre, mas já estamos nos encaminhando para o final. Eu vou trazer para vocês agora o conceito de teoria, que é algo que eu já falei que ia trabalhar com vocês lá antes da pandemia. É um conceito muito importante e ele é a base daquilo que nós chamamos de ciência, juntamente com a ideia do método, porque o método tem como objetivo construir um conjunto de referências que eu vou utilizar como base para novas pesquisas e novas investigações. Então, pessoal, antes de entendermos de fato o que é o conceito teoria, eu vou trazer uma reflexão aqui atribuída ao Leonardo da Vinci, tá? Onde ele diz o seguinte: aquele que ama a prática sem teoria é como o navegante que embarca em um navio sem um remo e uma bússola e nunca sabe onde vai parar. Então, acho que vocês vão lembrar aqui que na aula passada eu falei sobre o método e falei sobre a importância que o método ele tem para o desenvolvimento de um conhecimento científico. Então, sem o método, não tem como eu sistematizar as evidências que eu coleto para sustentar uma determinada verdade científica, tá? E aqui nessa fala do Leonardo da Vinci aparece uma coisa muito importante, né? Uma reflexão e algo muito recorrente, tanto para as pessoas que elas vão se debruçar nesse tipo de análise, nesse tipo de conhecimento, e também ela aparece no senso comum, no nosso cotidiano, nas nossas conversas, que é a ideia de teoria e prática. Como elas se relacionam? Então, o que distingue a teoria da prática? Então, a prática é tudo aquilo que eu vou inferir, que eu vou retirar, que eu vou deduzir da experiência, tá? Então, uma vez que eu estou no mundo, aliás, deduzir não, induzir, né? Porque a experiência ela produz induções. Tá? Eu vou explicar melhor isso em outro momento, mas lembre-se lá quando eu falei do método dedutivo e do método indutivo. Então a experiência ela tem como princípio operacional a indução. Eu vou construir um conjunto de informações que eu chamo de sistema a partir de análise de particulares, de eventos particulares, que a partir da relação entre estes eventos, estes fenômenos, eu vou construir uma ideia, uma teoria sobre, que explique o que funciona, o que faz aquele conjunto de fenômenos existirem, tá? Então, pessoal, tudo aquilo que está relacionado à prática está relacionado à experiência. E a experiência é o resultado da aplicação dos nossos 5 sentidos, olfato, paladar, tato, visão e audição, dentro da realidade. Então, aquilo que eu vou experienciar tendo o contato com os meus 5 sentidos, criando uma percepção, e a percepção é uma ponte entre os 5 sentidos e o mundo externo. Essa ideia de percepção nós vamos trabalhar bastante o ano que vem, tá? Eu vou explicar para vocês como que se dá essa relação perceptiva dentro do próprio cérebro, do aparelho cognitivo, né? Aquilo que nos permite conhecer. Mas tudo aquilo que é prático, que eu retiro da experiência do mundo na vida, eu chamo de algo empírico, do ponto de vista filosófico e científico. Algo empírico, que é o resultado da experiência. Aquilo que não é o resultado da experiência, mas passa por um processo mental, por um raciocínio, eu vou chamar de teórico. Aquilo que é abstrato, que eu traduzo de maneira abstrata, sem uma conexão direta com a realidade. Um exemplo: uma fórmula matemática. Uma fórmula matemática é um conjunto de informações teóricas que eu utilizo para interpretar a realidade dos fenômenos. E o que são os fenômenos? Tudo aquilo que é uma expressão no mundo de algo, que eu consigo identificar, olha, está acontecendo aquilo. Olha, se eu colocar a mão e bater a mão na mesa, eu vou ter como resultado o som, vou ter como resultado o movimento. Então, tudo aquilo que não é explicitamente autoevidente do ponto de vista dos fenômenos, né, que eu consigo perceber que é o resultado dos sentidos com o mundo, eu chamo de teórico. Por isso, muitas vezes, aquilo que é muito teórico, como a matemática ou até mesmo a filosofia,
é muito difícil de aprender ou de desenvolver sem esforço, né? Não tem como eu desenvolver um aparato teórico e intelectual sem o desenvolvimento do meu conhecimento, do meu intelecto, tá? Então é muito mais difícil, do ponto de vista teórico, entender o que é a realidade, porque eu preciso ter um contato sistemático e formal com esse tipo de conhecimento, tá? Mas aqui, na verdade, é uma informação introdutória, porque eu vou explicar para vocês como a ideia de teoria é importante para a construção da ciência. Isso é o que é o mais importante para esta aula, ok? Então, pessoal, o que é uma teoria? Aqui eu trouxe uma definição e eu vou explicar essa definição conforme eu for lendo para vocês, né? Então, uma teoria científica, e aqui também existe uma distinção muito importante entre uma teoria e uma teoria científica, tá? Mas nós vamos, por enquanto, falar apenas da teoria científica, que é aquela que compreende um critério muito importante. Qual é este critério? A evidência. Então, uma teoria, ela é um conjunto de evidências, tá? É um conjunto de conhecimentos relacionados a um determinado problema de interesse, seja ele acadêmico ou prático. O que é um problema? Um problema é uma imposição da realidade para o nosso intelecto que nós temos que resolver. Então, quando você se depara com um problema matemático, você tem que resolver esse problema, você tem que chegar a uma conclusão, você tem que destravar, desconstruir, desvendar este problema. Então, uma teoria é uma resposta a um problema, tá? Ou é uma forma de interpretar possíveis problemas ou problemas futuros, tá? Então, uma teoria é como se fosse a ideia mesmo que o Leonardo da Vinci falou, um remo ou uma bússola. Eu posso navegar sem um remo e uma bússola? Posso, mas é muito arriscado e as chances de dar tudo errado é gigantesca. Agora, se eu tiver algumas ferramentas a meu dispor, eu vou conseguir navegar melhor e eu vou conseguir ter mais segurança naquilo que eu estou me propondo a fazer. Então, uma teoria tem esta funcionalidade. Então, pessoal, a primeira coisa que nós fazemos quando nós vamos nos desenvolver ou nos propor conhecer algo é ter o contato com as teorias que explicam aquele fenômeno. Então, vou dar aqui vou fazer uma relação, né, anedótica, dar uma referência para vocês aqui da minha própria formação. Quando eu comecei a estudar filosofia, eu não criei problemas filosóficos do zero. Eu não estava ali para fazer isso. O que eu fiz na faculdade de filosofia, na universidade, foi ter contato com as diferentes percepções de diferentes filósofos, ou seja, ter contato com as teorias majoritárias, tanto do ponto de vista filosófico, como também científico em alguns momentos, científico no sentido duro, lá, as teorias da física, da química, da biologia. Nós também estudamos isso em filosofia, na disciplina de epistemologia, tá? Então, quando nós temos contatos com essas teorias, nós utilizamos este contato para não precisar começar tudo do zero. Então, é como se eu estivesse entrando num território que ele já foi desbravado por muitas pessoas, e eu, ao invés de começar a desbravar tudo do zero, eu vou partir daquela referência que algum teórico muito melhor do que eu, com muito mais tempo e dedicação àquele tipo de problema, apresentou, tá? Então, uma teoria é uma forma de eu me conectar a um outro nível de conhecimento. Então, eu tenho um nível de conhecimento que ele é de representação e que eu basicamente recebo via uma reprodução. Então, alguém me reproduz, me divulga estas informações. Agora, para eu produzir conhecimento novo, eu tenho que respeitar as teorias que existem, seja para tentar continuar e incrementar ainda mais aquele conjunto teórico, ou seja, para tentar refutar aquele conjunto teórico. E essa ideia de paradigma que nós não vamos ver agora, mas só no ensino médio, tá? Então, a estrutura de uma teoria é formada pelos seguintes elementos principais. E aqui eu vou falar de cada um deles. A ideia de problema, né? Um problema é uma situação insolúvel inicialmente, que eu vou tentar descobrir, desvendar. Evidências. As evidências são as informações perceptíveis, né? Por isso que eu chamo de auto-evidente, aquilo que eu consigo identificar na realidade e descrever como verdadeiro, que outras pessoas também vão conseguir identificar com o mesmo método que eu apliquei. Então, a evidência ela deve ser um tipo de informação
que não é subjetiva, que não passa só por um indivíduo, mas que deve ser percebida por vários indivíduos que se debruçam, que tentam entender aquele mesmo problema. Tá? Postulados. Postulados são um conjunto de informações que estão relacionados a um conjunto de evidências. Então eu uso um postulado para continuar um tipo de investigação. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa em biologia e em especial no comportamento humano. Eu quero entender por que o homem sente dor. Tá? Então, eu vou respeitar certos postulados. Quais são eles? Eu vou precisar analisar o cérebro, eu vou precisar analisar os valores humanos, a sociedade. Então, esses são postulados, são critérios que eu não posso ignorar, que eu tenho que sempre ter lá como meu horizonte de pesquisa, porque eles sempre estarão presentes. E eu tenho axiomas também. O axioma, pessoal, eu vou falar mais sobre o axioma na próxima aula. Mas o axioma basicamente é uma fórmula matemática, uma referência, uma premissa, algo que já está entendido ou subentendido como verdadeiro. Então eu quero fazer um cálculo geométrico de uma sala. Tá? Eu vou pegar um axioma que é o Teorema de Pitágoras. Eu não vou usar outra coisa, eu não vou inventar uma fórmula. Eu vou pegar um axioma que é essa premissa, né, que é a fórmula de Pitágoras, o Teorema de Pitágoras, para interpretar uma forma geométrica. Tá? Isso é um axioma, algo que eu já considero como verdadeiro, como base, como fundamento. As perguntas que são fundamentais numa teoria, tanto para manter uma teoria em atividade ou para sempre questionar se aquela teoria ela ainda é referência, se ela tem que ser revista, se ela tem que ser refutada, se ela tem que ser substituída. Tá? As hipóteses são as suposições, que eu ainda não tenho uma resposta efetiva, porém elas estão no meu horizonte de objetivo, porque eu busco confirmar ou negar determinadas hipóteses. Eu também vou falar um pouco melhor sobre o conceito de hipóteses na próxima aula. As previsões, muito parecido com hipótese, mas elas têm uma relação de causalidade. Então, por exemplo, nós estamos agora na pandemia. Quais são as previsões para o próximo mês? Dado a análise dos gráficos das pessoas que estão morrendo, da expansão da pandemia, o que eu posso prever a partir destes dados? Então, para uma teoria científica, eu tenho que considerar informações que já são verdadeiras, que me permitem estabelecer uma relação causal entre aquilo que eu já sei e aquilo que pode acontecer. Então, as previsões científicas, elas não são assim, eu acho que em 2060 não vai existir mais a espécie humana. Tá? Então, não são esse tipo de previsões. São previsões que eu já tenho um vínculo com a realidade, com coisas que já aconteceram. As teses, que são defesas de um conjunto teórico, que podem ser analisadas por um grupo de cientistas para ver se elas têm validação ou não. Eu vou explicar a relação entre tese, antítese e síntese também nas próximas aulas, tá? Mas é um elemento muito importante. As regras, que elas são referências, podem ser axiomas, podem ser regras metodológicas, né, etapas a serem respeitadas. Por exemplo, para que eu consiga trazer uma vacina a público e dizer que essa vacina é eficaz no caso do Covid-19, eu tenho que respeitar certas regras metodológicas para que isso seja considerado utilizável, seja considerado eficaz. Então essas regras elas também são respeitadas. E por fim, as leis. As leis elas existem dentro da epistemologia, da história da ciência, até o século XIX. Então as leis da física, as leis da química. Hoje em dia o conceito de lei ele caiu um pouco em desuso. Por quê? Porque na ciência é muito comum nós utilizarmos leis como se elas fossem algo axiomático, fosse uma regra, algo que não pode mais ser questionado. Então, para evitar esse tipo de percepção de que uma lei ela nunca pode ser questionada, hoje nós trocamos a ideia de lei por teoria mesmo. Tá? Então, pessoal, a princípio, eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês, ou até mesmo vocês vão ter esse vídeo para acesso sempre que vocês quiserem. Se não for lá no portal, tem o meu canal aqui, que é, na verdade, a descrição desse vídeo, tá? Então,
essa ideia de teoria, ela tem que ficar muito clara para vocês, porque ela vai desconstruir aquela concepção do senso comum do que é teoria. Isto é uma teoria. Teoria é um conjunto de evidências aceitas que servem de referência para a produção de conhecimento. Isto é uma teoria. Beleza, pessoal? Então espero que tenha ficado claro. Surgindo dúvidas, vocês podem me encaminhar. E na próxima aula eu vou pegar cada um desses elementos aqui para a gente conseguir analisá-los individualmente e não restar nenhuma dúvida para vocês. Beleza, galera? Então é isso. Um abraço e até a próxima.